Oi, turma, do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco e Manuel Filomeno Miranda, ainda no primeiro capítulo, Intercessão Providencial. Nós estávamos vendo desde o início do capítulo que as casas espíritas estão sendo bombardeadas pelos inimigos que são menos favorecidos, até porque os próprios médiuns e trabalhadores da casa espírita não possuem uma regra, uma disciplina maior, sucumbe diante da sua vaidade, ciúme, melindre, orgulho, egoísmo. Isso dificulta a ação do plano maior diante das casas em favor do próximo que vai lá para ser assistido, para ser tratado. Então, já como se não bastasse o assistido vir acompanhado com entidades inferiores, os próprios médiuns que deveriam ser mais disciplinados a favor do tratamento dessas pessoas, eles acabam também dificultando a ação do plano maior. Então, aqui eles estão numa reunião, onde o coordenador Ovídio, junto com Manuel Filomeno de Miranda, e entre outros, estão determinando situações que estão ocorrendo para ver como que eles vão atuar, né? Então, vamos continuar aqui o primeiro capítulo. Ó. A instituição espírita de hoje, isso aqui eu li no finalzinho do último parágrafo, né? Do nosso último encontro. A instituição espírita de hoje deve evocar a casa do caminho, onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação de contato com o Mestre, a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto da própria vida. Novamente silenciou, com a voz suavemente assinalada pela emoção que lhe invadia, o ser angelical. Todos nos encontrávamos dominados pelo magnetismo vigoroso que dela e de suas palavras se exteriorizava. Momentos após, prosseguiu tomada de júbilo e de esperança. É chegado o momento de intensificarmos o intercâmbio feliz com os companheiros mergulhados na indumentária carnal, que se têm mantido fiéis e padecem as injunções difíceis do momento turbulento. De todo lado apresenta-se o sofrimento em multifaces, cada hora alcançando uns e outros, sem qualquer exceção, porque o momento é de seleção de valores, no qual aqueles que estiverem com Jesus definir-se-ão pela permanência na batalha, enquanto outros optarão pelos prazeres com que se comprazem. Necessário que intervenhamos nos programas de obsessão em massa que vêm ocorrendo, num arrastamento alarmante a ponto de constatarmos que em quase todos os quadros de patologias variadas estão presentes os adversários espirituais do paciente, explorando-lhe as paisagens mentais e emocionais. Sabemos que na raiz de toda enfermidade o problema é o próprio doente, que se torna predisposto à instalação dos distúrbios na saúde, a contaminação pelos agentes destrutivos, pelos transtornos que neles se fixam. Além disso, verificamos também a instalação das matrizes psíquicas que facultam as obsessões perversas. Vozes espirituais, em momentosos intercâmbios mediúnicos, vem conclamando os trabalhadores do bem à vigilância e à oração, em exórdios e discursos comovedores. Mensagens de amoestação carinhosa são transmitidas nas células espíritas enobrecidas pela caridade, enquanto servidores sinceros percebem a gravidade do momento e médiuns sinceros fiéis constatam as ocorrências infelizes na psicosfera pesada que se abate sobre todos. As orações ungidas de amor suplicam amparo para a seara visitada pelas pragas perigosas e a inclemência da situação perturbadora, e a sua ressonância alcançou elevadas regiões espirituais que cediam os responsáveis pelo progresso do planeta em nome de Jesus. Como efeito, soa o clarim anunciador de perigo e movimentam-se legiões de obreiros desencarnados concitados à campanha de defesa que se faz de emergência. Em várias comunidades espirituais próximas à Terra instalam-se grupos de auxílio e servidores especializados nesse mister são destacados para o enfrentamento que já vem ocorrendo. Houve uma pausa natural, como corolário de dissertação, para que pudéssemos avaliar a gravidade do acontecimento.
Logo após, com a mesma tonalidade de voz, lúcida e enérgica, o anjo visitante continuou. Vimos solicitar o apoio de todos os membros da comunidade Redenção, para que sejam organizados grupos de vibrações em favor dos irmãos em testemunho, a fim de que as instituições espíritas e seus trabalhadores, especialmente os portadores de mediunidade dignificada, sejam enriquecidos de bênçãos em forma de coragem e mantenham um padrão de ondas mentais como um canal por onde fluam as energias do amor e de abnegação, como acontecia nos gloriosos dias do martírio. Em razão das facilidades de divulgação do espiritismo na atualidade e da sua relativamente fácil aceitação por indivíduos de todas as procedências e pelas massas ansiosas, não se creia que os testemunhos já não se façam necessários. São eles agora de outra ordem, com características mais sutis e mais perigosas porque são entretecidas habitualmente malhas fortes que envolvem, aprisionam os invigilantes e alcançam também os bons servidores. Que ninguém se escuse às provações de amor e de fidelidade na seara da luz. Que ninguém tema os hábeis Que ninguém tema os hábeis conciliábulos dos maus e suas façanhas, porque acima deles brilha a luz da verdade. O mestre não deixa aqueles que o amam ao abandono, ou ao esquecimento. Mantende-vos confiantes para o feliz desiderato, além dos grupos de vigilantes e encarregados de orações intercessoras de cada comunidade, seguirão equipes de técnicos no que diz respeito às obsessões, para o esforço de soerguimento moral dos afetados, despertamento dos adormecidos na indiferença, prosseguimento dos laboriosos e lutadores devotados, principalmente também com o objetivo de atrair para as falanges do bem os extraviados, que se permitem o engodo de transformar-se em inimigos de Jesus. Unidos mental e emocionalmente, seremos como diferente exército que combate com as armas da compaixão e do esclarecimento, da misericórdia e do amor. O Senhor comanda-nos e convida-nos à grande batalha da luz, clareando a treva, do perdão substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. Que Ele mesmo nos impulsione e conduza são os nossos fervorosos votos para todos. No silêncio natural que se fez, as emoções subiram nos corações, os olhos e lágrimas romperam a comporta de segurança num misto de júbilo, de gratidão ao Pai e de preocupação pelos dolorosos fenômenos relatados. Automaticamente o coral infantil começou a modular uma sonora encantadora de exaltação a Jesus, ainda não conhecida na terra, enriquecendo-nos de paz e de restrita confiança no futuro. A seguir, nosso administrador, com emoção significativa, orou ao Senhor em agradecimento e logo encerrou a reunião. Lá fora, a noite esplendia em beleza e perfumes. Após a formação de pequenos grupos que se encarceram, acercaram da visitante gloriosa, foram-lhe apresentadas algumas questões que pediam esclarecimentos, preocupações que precisavam ser elucidadas e quase todos se retiraram. Fomos informados aqueles que deveríamos participar da frente da ação combativa da existência de outra reunião, que teria lugar após o encerramento daquela que nos apresentara a paisagem geral dos acontecimentos. Quando a sala estava quase deserta, o irmão Ovídio convidou-nos com um gesto delicado e nós 5 fomos apresentados à embaixadora do Senhor. Cativante e gentil recebeu-nos com elevada cortesia e por solicitação do nosso administrador seguimos a uma sala contígua menor, onde seriam apresentados os projetos que nos diriam respeito em nossa atividade no planeta, para a qual fomos convidados. Seriam necessárias estratégias de amor e de energia numa perfeita identificação de princípios fixados nas insuperáveis lições do Evangelho. Então, hoje, sem muita novidade, gente. Hoje, o que vai acontecer? Terminou aquela primeira reunião, eles colocaram todos os problemas que estão sendo observados no nosso planeta, né? A questão dos centros espíritas, que principalmente eles vêm com aquela responsabilidade de ajudar as pessoas a resgatar a importância
de ser espírito, de evoluir espiritualmente, de trabalhar mais essa questão espiritual do que a material, e os próprios espíritas que têm essa missão estão sucumbindo, estão errando o caminho. Então, existe dentro dessa reunião, essa primeira reunião, a proposta de que alguns amigos benfeitores, incluindo o Manuel Filomeno de Miranda, que é quem está relatando, né, a reunião, o espírito que passou essas informações para o Divaldo para fazer essa obra. Então, ele participa dessa reunião a título de ele e outros estarem numa missão para ajudar alguns centros, ajudar alguns espíritas a se restabelecerem, a reencontrarem o seu caminho, a sua proposta de responsabilidade de conduzir, de ajudar o irmão mais doente, mais desequilibrado, mas que confia em Cristo. Então, eles têm como que eu posso dizer? Não tem outra palavra a não ser responsabilidade. Os espíritas têm essa responsabilidade de conduzir outros, de ajudar a equilibrar aquilo que está faltando nas pessoas. Porém, a escolha de cada um é de cada um. Não adianta nada alguém lá no centro ter um espírita que seja muito pronto, que seja muito amigo, que tenha moral e tal, e a pessoa vai lá, entra e sai do centro sem querer fazer nada, né? Para a sua própria mudança, para a sua evolução. Mas aqui a crítica é muito dura. Pessoas que estão indo buscar ajuda no centro não estão conseguindo encontrar essa ajuda total porque o próprio espírita não está sendo regrado. Então, aqui termina uma reunião e vai começar uma segunda, ao qual, né, o Manuel vai participar, porque ele vai fazer parte de um grupo que vai atuar aqui no planeta Terra. Então, a gente vai estar acompanhando isso daí. Hoje não tem muita novidade. Eu poderia ter terminado esse capítulo, se eu soubesse, já na semana passada, se fosse só esse trechinho. Mas vocês veem que todas as reuniões, né, desde lá da transição planetária, no rumo do mundo de regeneração, eu já percebi que nessas obras sempre tem essas reuniões. E essas reuniões são muito elevadas, as palavras são muito fortes. Então, não se trata de espíritos assim, como nós, né? Que ainda estamos assim tão atrasados. São espíritos realmente elevados. Então, aqui vem aquela certeza, eu pelo menos, né? São Tomé como eu sou, existe aquela certeza que nós não somos desamparados, que eles estão atentos a tudo que acontece com a gente. E eles estão sempre dando um jeito de quando a gente está saindo do caminho, eles irem lá e resgatar e não deixar a gente sair totalmente. Mesmo que a gente tenha um livre-arbítrio, porém existem as intuições, existem o amparo do plano espiritual para que a gente não se desregre totalmente. Então, dá para a gente acreditar que isso acontece? Dá. Mesmo pessoas assim tão mais endurecidas como eu, né, que são mais São Tomé, que precisa ver para crer, a gente acredita que existe esse amparo. Porque quantas e quantas vezes nós já estivemos em situações de risco, de começar a desacreditar em Deus, desacreditar em Jesus, desacreditar no nosso anjo de guarda. A gente fala, eu quero jogar o lenço, eu já tô de saco, né, cheio. E aí essa espiritualidade, ela não desiste da gente. Aí ela sempre mostra uma luzinha no fim do túnel, ela sempre mostra pra gente que existe a possibilidade de mudar a rota, de mudar o resultado daquilo que está ocorrendo com a gente. Então, vamos acreditar, né? Nós estamos iniciando uma nova semana, nós estamos respirando novamente, nós estamos acordando. Então, está tendo aí uma nova chance. Todo momento nós temos uma nova chance. E a espiritualidade é incansável. Eles participam desses momentos para nos auxiliar. E muitas das vezes nós somos ingratos, nós não aceitamos, nós não queremos mudar. Aí a culpa não é da espiritualidade, sejam os assistidos ou sejam os espíritas que estão ali para orientar, muitas das vezes nós estragamos essas oportunidades. Então, que a gente pegue aqui, né, em um curto espaço de tempo de leitura, o mais importante desse pedacinho. A espiritualidade não desiste da gente. Então, por que a gente vai desistir deles? Por que a gente vai desistir de alcançar os nossos objetivos? Por que a gente vai desistir de nós? Tem pessoas que desistem de si próprio. Tem pessoas que se entregam numa cama e falam, já que eu tô doente mesmo, que a morte chegue. Então, não, se outros estão em movimento por nós,
Se Jesus fez tudo o que fez por nós, por que a gente vai desistir? Por que a gente vai desacreditar? Nós temos que acreditar que apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, nós somos perdoados, nós somos intuídos, nós somos ajudados. Existe uma colaboração do plano espiritual o tempo todo para nós. Mas a gente tem que estar atento, a gente tem que estar disposto para aceitar, para mudar, para se transformar, e não é de uma hora para outra. É demorado o processo, nós temos que ter paciência, nós temos que ter resignação, nós temos que ter aquela tranquilidade de saber que vai ocorrer. Pode até demorar, mas vai ocorrer o nosso melhor. No final das contas, meu pai era uma pessoa tão simples, gente. Ele falava para ele que ele era cheio de filosofar, né? Mas ele tinha uma frase que eu não esqueço e vou passar a vida toda lembrando. Ele falava: filha, no final vai dar tudo certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. E como o espírita não acredita no final, que sempre a gente está renovando, então nós estamos lascados, né, gente? Vai ser sempre assim. Nós vamos ter momentos bons e ruins. O que não pode ocorrer nem para o trabalhador da casa espírita e nem para o assistido que vai buscar ajuda é a nossa invigilância. Porque partindo dessa invigilância é que vem os obsessores. Partindo dessa invigilância é que fica mais difícil a atuação dos amigos espirituais na nossa vida. As boas intuições custam a chegar, porque nós cortamos esse canal de comunicação com eles quando a gente se afasta de Cristo. Então, vamos procurar mentalizar Jesus, vamos procurar seguir os seus passos, mesmo que sejam pequenos. Né? Hoje eu alcancei tal coisa, pô, beleza. Né? Então, vamos ficar mais felizes com as nossas conquistas, vamos parar de se martirizar tanto com as nossas derrotas. Todo e qualquer pensamento negativo atrai coisas negativas. Então, é isso. Eu creio que partindo dessa segunda reunião aqui, aí sim, a nossa história vai começar a desenrolar um pouco mais, com mais ensinamentos. O Divaldo, com toda essa questão assim, meio, né, que o pessoal fica, é verdade ou não é? Eu falo, eu pego o que é de melhor e eu aprendo muito com as obras do Divaldo, por isso que eu insisto tanto em trazer elas aqui para o canal. Me faz bem, e eu sou o tipo da pessoa que aquilo que me faz bem eu quero compartilhar. Então eu espero que essa história flua de uma forma que a gente venha acordar para as nossas responsabilidades, né? Tirar um pouco essa questão do negativismo, que a gente ainda tem muito. E o negativismo está ligado a uma série de vícios que nós ainda possuímos, que nós ainda não nos demos conta de que é um negativismo. Às vezes é uma piada, às vezes é uma conversa à toa, e partindo disso, a gente se compromete com um plano inferior. Então vamos lá. Vamos ver o que vai dar a partir de amanhã, essa segunda reunião aí que o Manuel vai participar. Fique com Deus, ótima semana.